O Pantanal queima desde maio deste ano. O pico foi em agosto. Os animais ficaram encurralados por conta do fogo. Isso comprometeu a vida de grandes mamíferos e também felinos. Muitos foram trazidos para cá. Recentemente, uma onça foi devolvida para seu habitat lá na Fazenda Caimã, porque já estava recuperada. Mas você vai ver agora um verdadeiro trabalho de ONGs e também de biólogos e veterinários para salvar os animais queimados. Uma luta contra o tempo e também contra as queimaduras. O dia clareia devagarinho, perto da lagoa, o Pantanal tem a robustez. O sol chega para mais um dia quente e seco. As araras já despertaram, a vida segue. O casal parece nem se lembrar do que passou. Depois do fogo, uma cena de acalmar o coração. Esses são Divino e Timburé, caminhando juntos, dois machos que dominam a região. Chegaram a Caimã no ano passado. Essa é a Tatá, também está bem. A cena de mais uma sobrevivente dos incêndios. Ela é filha de Nusa, é monitorada pela equipe do On Safari desde o nascimento, em 2022. No extremo, não há território. Onças e uma jaguatirica juntas se esconderam do calor e das chamas em agosto, em busca de abrigo. As manilhas eram frescas e abrigaram de forma inusitada os felinos. Essa imagem ela te traz dois sentimentos, né? O primeiro é da curiosidade e te instiga a achar fofo. Nossa, uma jaguatirica, que fofo! Mas ela não é fofa, né? É uma imagem que mostra dois animais que não convivem diretamente, mas a situação, a condição geral do ambiente estava tão ruim, e os dois estavam economizando energia que eles não se incomodaram com a presença um do outro. Tanto a jaguatirica não quis gastar energia fugindo da onça, quanto a onça não quis gastar energia atacando essa jaguatirica. Ambos decidiram economizar energia. Eu costumo falar que é muito parecido com a trégua da água. Quem assistiu Mowgli sabe. Mowgli é um desenho, um filme, onde em determinado momento de muita seca, os animais eles têm se combinado de a trégua da água. Então, quando todo mundo vai beber água, quando todo mundo está com sede, ninguém ataca ninguém, porque está todo mundo no mesmo barco. Itapira foi outra onça que se escondeu em uma manilha, mas precisou de atendimento. E ela saiu realmente se arrastando. Então, essa foi a certeza que a gente teve de, ok, é o momento de agir, é o momento de acionar o veterinário, anestesiá-la e fazer alguma coisa por ela. Os animais queimados, mesmo após meses de tratamento, voltam para a natureza. Serão devolvidos aqui para Caimã. A Itapira é uma onça que nasceu em vida livre, né? Ela tem 1 ano e meio de idade e esse 1 ano e meio, isso aqui é a casa dela, esses 53 mil hectares é a casa dela, e embora ela tenha intervalado esse momentinho fora, ela não esquece da casa dela. Então, no momento em que a gente trouxe ela, já estava caçando sozinha, ela já era uma onça independente, então ela já sabe o que ela tem que fazer, ela já aprendeu com a mãe dela o que ela tem que fazer. Então eu estou muito feliz, porque assim que ela chegar, ela vai poder voltar a ser onça livre na natureza. O On Safari monitora onças na Caimã desde 2011 e já identificou mais de 200 indivíduos. As câmeras TRAP ajudam a saber por onde elas estão passando. Os rádios colares de GPS e UHF também monitoram depois do fogo. Sabe-se, por exemplo, que muitas estão intocadas. Felizmente, nenhuma onça estava com filhote recém-nascido. Rodamos 3 dias pela Caimã e não avistamos as onças. E aqui os turistas têm 100% de avistamento. É sinal que elas exigiram respeito. Precisaram se recolher. Mas pelas câmeras e pelo rádio colar é possível saber que estão bem. E aqui cada uma é chamada pelo nome. Nenhuma igual a outra. A minha dica é, olha bem nessa marca, no meio da testa. Então, essa daqui eu não estou nem lendo o nome dela, eu já sei que é a Aurora, tá vendo? Tenta comparar esse desenho com o desenho que está na Súria. Não é o mesmo desenho, que não é o mesmo que está com a Aquara. Tá vendo? Olha a gatuna aqui, ó, como tem outro desenho. A identidade das onças, elas se encontram estampada na pele delas. Cada pintinha dessa é única. Vocês conseguem identificar isso de longe? Batendo o olho. Vocês reconhecem Sim. a onça pela pintinha de Sim. longe?
Sim, toda a equipe é treinada para memorizar os padrões de cada onça. Bateu o binóculo, viu? Ah, é fulana. Ah, é ciclana. Opa, essa aqui é tal. Essa é outra. Elas são muito diferentes. Os guias turísticos e biólogos estão a campo numa operação minuciosa para proteger a fauna pantaneira. Este tamanduá foi recolhido durante a noite na Caimã. Foi encontrado exausto, deitado, sem mobilidade. Foi sedado ainda no campo e depois levado para um ambulatório improvisado na fazenda. As 4 patas estavam com queimaduras graves, além de várias partes do corpo chamuscadas. O animal que fica todo debilitado, ele não consegue caminhar, ele tem muita dor, mesmo a gente entrando com morfina, né, com remédio para dor. Ele está totalmente prostrado e um animal desse na natureza ele não teria chance nenhuma, né? Então agora ele está passando por um processo de medicamento, injetável, preparação toda para ver se ele melhora e consegue voltar, né, Armandinho, para a natureza. O pessoal da fazenda e os pesquisadores do OnSafari se uniram para ajudar o Armandinho, um tamanduá macho. Ele tem trocado os curativos a cada 2 dias, antibiótico terapia, fluidoterapia, reforço nutricional, mas infelizmente o quadro dele ainda é reservado, porque a gente tem exposição óssea nos 4 membros, então a queimadura foi tão profunda que chegou até os ossos das mãos e dos pés. Armandinho, assim ele foi batizado, uma homenagem ao funcionário da Caimã que o encontrou e aguardou ao lado dele até o socorro chegar. O estado de saúde do tamanduá era grave e ele precisaria de tratamento intensivo. Começou a primeira operação de transferência da Caimã para a fazenda Aguapé em Aquidauana, onde tem a base do projeto Órfãos do Fogo, que reabilita tamanduás vítimas de incêndios e atropelamentos. E como as mãos e os pés estão queimados, eles não têm a força, né, de cavar, de fazer o movimento com as unhas, que faz eles terem o estímulo de procurar comida dentro dos cupins. Então a alimentação é um enorme desafio. E o outro desafio também é fazer o manejo menos estressante possível, já que eles não estão acostumados com humanos e eles precisam de curativos constantes, de lavar a ferida constantemente, de antibióticos, muitas vezes através de injeção, né? Então tem um manejo bem intenso que a gente tenta fazer o menos estressante possível para eles. E depois foi necessária mais uma transferência, desta vez para o CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande. A gente vai dar uma umedecida do lado de fora da caixa, só para quebrar a temperatura do deslocamento dela no sol. E aí forrar com feno para acomodar melhor o animal. Armandinho pisou provavelmente em chamas e depois passou por uma semana andando em brasa e terra quente e seca em busca de abrigo. Por isso, a gravidade dos ferimentos. Os tamanduás são animais que ocorrem só na América Latina e no Brasil. Por isso, tanto esforço para salvar um indivíduo. Mas com essa força-tarefa, ele segue firme em recuperação. Em breve, volta para Caimã, que é o território também das antas, o maior mamífero da América do Sul. Aqui acompanhamos o trabalho nos recintos dos biólogos e médicos veterinários do OnSafari, com o Valente e a Melancia, 2 antas muito feridas nos incêndios. A filhotinho teve as 4 patas queimadas, foi encontrada sem a mãe e com ferimentos graves. As manchinhas lembram uma melancia, por isso ela recebeu esse apelido carinhoso. Aqui ela tinha acabado de passar pela troca de curativos, estava voltando do processo de sedação. Já o Valente, também com as 4 patas queimadas, precisa de sedação para a limpeza das queimaduras. Ele estava em uma situação muito ruim, super debilitado, desidratado, não tinha mais forças para levantar mesmo. Ele foi encontrado numa situação que as nossas equipes estavam percorrendo todas as estradas, todas as áreas da fazenda, justamente buscando por animais que precisassem de um auxílio. Então, claro que infelizmente a gente encontrou um animal nessa situação, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz de ter podido resgatá-lo e dar uma segunda chance. Desde então ele está aqui sob cuidados veterinários, recebendo um tratamento intensivo de medicação diária
e fazendo curativos nas patinhas, que ele está com as 4 patas queimadas. Ele tem uma dificuldade de locomoção e a gente tem tentado, através das medicações e desse tratamento, fornecer as melhores condições para que ele possa se recuperar bem. Cada 4 a 6 dias, dependendo da evolução, a gente faz a sedação completa para poder fazer uma limpeza bem profunda das lesões e fazer um curativo com pomadas específicas para cicatrização e essa botinha que faz com atadura. A gente já tinha também experiência com o processo de sedar um animal desse, manipular o que fazer, o que não fazer, justamente porque nós já estávamos capturando antas da natureza para poder instalar o brinco de VHF e segui-las. Ele já era uma anta de verdade na natureza, uma anta selvagem. A nossa esperança é que ele continue lembrando o que é ser anta. A gente vai ajudar no que a gente puder depois que ele tiver numa recuperação boa. Vamos diminuir a quantidade de alimentos exóticos, aumentar a quantidade de alimentos naturais, que no momento é até difícil para a gente ofertar, porque está tudo queimado, a vegetação ainda está se recuperando. Mas a expectativa é que lá na frente a gente consiga trazer para ele de volta o paladar, todas aquelas folhosas e frutas que ele normalmente achava no seu habitat. Um animal grande que pesa de 100 a 200 quilos e precisa sustentar o peso nas patas. As botinhas dão um suporte e nos curativos, laser e pele de tilápia ajudam com alto poder anti-inflamatório e cicatrizante. Fizemos curativos com pomadas específicas de cicatrização e curativos utilizando o couro de tilápia, que é uma técnica bem inovadora para queimados. E a pele tá úmida, molhada? Como é que é ela? Como a lesão fica bem fechadinha e coberta pelo tecido, ela fica hidratada, ao mesmo tempo não tem contato direto com o substrato, que pode levar à infecção e mais ferimentos, né, já que está muito sensível. Além disso, a pele da tilápia tem algumas propriedades antibióticas e anti-inflamatórias. A melancia fez o lanche da tarde, tomou sua medicação e está curtindo um soninho. O OnSafari, que há 13 anos monitora onças, agora tem o projeto de entender o ciclo de vida das antas. Foi graças a essa pesquisa que os biólogos têm ajudado a cuidar desses animais queimados. Então, antes de passar por anestesia, antes de passar por qualquer coisa, a gente foi e ofertou a comida que eles normalmente encontram, e isso deu uma ajuda grande ali inicial para ele, antes da gente ver que ele de fato precisava passar por um processo de reabilitação. E acho que o respeito pelo animal, como se aproximar e tudo mais, acho que a experiência que a gente teve antes ajudou já nesse sentido. Esses 2 recintos foram instalados aqui na Caimã em 2019 para reabilitação de alguns animais. Foi utilizado naquela época para a reintrodução de 2 onças que já estão aqui pela mata. E agora estão recebendo essas 2 antas em processo de reabilitação por conta do fogo. Agora os biólogos e o veterinário estão aqui, nós vamos mostrar de longe, tentando levar um pouco do habitat natural delas para dentro do recinto, aspergindo água para que elas possam se refrescar um pouquinho. Valente, como uma boa anta adulto de hábitos aquáticos, ama receber um bom banho de refresco, mas por enquanto nada de açude para não estragar os curativos. E olha, é tão quente que até eu entrei no clima. Aqui no Pantanal até a gente precisa de conforto térmico. Ai, que delícia! Que temperatura que a gente está hoje? Uns 40? Quase 40. Uns 40. Ai, precisava desse conforto, não era só anta, não. Depois de monitorar Valente e Melancia, Diogo sai em busca de mais animais e encontra esse macho adulto comendo no meio da tarde, o que não é nada comum, porque a anta tem hábitos noturnos. O animal, você consegue ver a coluna vertebral ali descendo por sobre a anca, né? Você consegue ver bem os ossos do quadril bem delineados e a própria costelas aparentes. Então é um bicho que está magro.
Ele não é a aparência do animal que a gente costuma ver aqui, que é sempre em melhores condições. Diogo segue em vigilância buscando mais bichos. Tem antas que ainda não foram avistadas. Uma das formas que a gente usa de monitoramento é através dos rastros das antas. E para essa época que a gente está, aqui tem um rastro, para essa época que a gente tem animais debilitados pelo fogo, isso está indicando algumas áreas para nós mantermos a vigilância. Porque pela passada do animal a gente consegue ver se esse animal está mancando ou não. Se estiver mancando, pode ser uma indicação de que foi ferido pelo incêndio. O sol se põe sem nem incomodar os olhos. A fumaça e a fuligem ofuscam os raios solares. Mas é um dia que se encerra e a esperança se renova em meio ao cheiro de mato queimado. Uma força-tarefa para proteger mamíferos e animais que estão abaixo da cadeia alimentar do maior felino das Américas. Gaia foi uma onça trigêmea que nasceu na Caimã e não resistiu ao fogo. Ela era avistada de todas as formas pelos turistas. Encantava quando estava no topo das árvores. A Gaia nasceu sob vigilância do Dom Safari, a gente já monitorava a Esperança, que é a mãe dela, por muito tempo, e ela nasceu em 2013. Como a Esperança utilizava um rádio polar, a gente conhece a Gaia desde muito pequenininha mesmo. E a Gaia ela é irmã de outros gêmeos, né? Ela é trigêmea, e os dois irmãos dela, na verdade era um casal de irmãos, eles decidiram aumentar o território deles para fora da Caimã, e a Gaia foi a única que ficou. Então ela escolheu ficar aqui. A gente acompanha ela desde pequenininha, sapeca, fazendo arte perto da mãe dela e dos irmãos. Gaia teve ao longo da vida 5 filhotes. A caçula tinha 1 ano e meio e havia se desgarrado da mãe um pouco antes do fogo passar. A Gaia teve a Malala na hora certa, preparou ela para a idade adulta na hora certa, porque ela teve tempo de se salvar. Então a Malala tá super bem, tadinha. A gente não sabe o que se passa na cabeça dela, né? Mas ela tá sendo onça por aí. Ela tá se virando, ela tá encontrando comida por conta própria. O último avistamento que nós tivemos da Malala, que foi a semana passada, ela estava super bem, num porte muito legal, então ela está achando comida e provavelmente esse é mérito dela, mas é um mérito muito maior da mãe dela que a preparou para isso, né? A mãe dela preparou ela para ela ir para o mundão. Na mitologia grega, Gaia é a deusa da terra, a mãe terra, a segunda divindade primordial, a criadora do planeta, mãe de todos os deuses.